que eu fiz foi por causa desse carinha aqui, mas olhem isso, vê se não dá vontade de levar pra casa. Pois bem, eu levei. E se vocês não conhecem esse carinha aqui, ele se chama Duque Braz. Eu tenho vários vídeos só dele aqui no meu canal. Mas agora olha só no que ele se transformou. Gente, eu juro, ele cresceu muito rápido, rápido demais. Ele foi de pequenininho, que cabia na palma da minha mão, pra esse gigante que eu não consigo nem mais pegar no colo. E o problema começou bem aqui. Ele vivia molhado, não importa o que eu fazia. Comprei uma das maiores casinhas pra ele, porque como eu vi que ele tava crescendo muito rápido, imaginei que ele fosse precisar de uma casinha bem maior. Tentei adaptar, tentei fazer várias coisas, mas ele simplesmente não usava. E foi aí que eu decidi que eu precisava fazer um espaço pra ele, mas não só pra ele, pra mim também. A minha casa tava precisando de uma boa reforma. Como vocês podem ver no vídeo, a minha entrada não tinha uma área coberta. Aí, por exemplo, eu chegava com compra na chuva, não tinha onde parar, minha porta tava estragando por causa da chuva e sol, sol e chuva, chuva e sol. E a lavanderia nem existia. Eu sabia que precisava de uma lavanderia urgente, porque até então eu usava a lavanderia da minha mãe. Então eu tinha que sair da minha casa nessa portinha, ir até a casa da minha mãe, lavar a roupa da minha mãe, voltar. Tudo bem, a casa da minha mãe é no mesmo terreno que o meu, mas ainda assim dá um pouco mais de trabalho, né? Então eu comecei, sem planejamento perfeito, sem dinheiro sobrando, mas comecei. Ah é, eu já tava esquecendo. Eu não sei se vocês perceberam, mas a minha calçada ali da entrada foi totalmente improvisada. Foi eu e os meus irmãos e minha mãe que fizemos, sem conhecimento nenhum, assim, tipo, só o basicão mesmo, né? Improvisamos essa calçadona aí pra gente fazer, e tinha que ser uma rampa, não podia ser degrau, porque quem ia morar até então era a minha avó, né? Mas enfim, resolvi começar a obra e aí começou os perrengues. E aí já começo falando como de fato fazer obra é muito estressante. Eu comecei com meus problemas com o pedreiro, levei um baita de um prejuízo e quase desisti, mas aí como que eu vou desistir se eu sou pobre? Imaginou desistir e levar um prejuízo do pedreiro, deixar a obra como tava, sem condições, não dava. Aí tive que insistir, mas meu Deus, gente, que estresse. O rapaz que eu contratei ia chamando outros rapazes pra trabalhar junto com ele, mas aí eu paguei pra ele não repassou o dinheiro pra esses outros rapazes. E aí, a minha cidade é pequena, a gente se encontra em qualquer lugar que a gente vai, mercado, enfim. E aí acabou que alguns deles chegaram a me cobrar no meio da rua. Eu explicava, não, mas pelo que o rapaz lá concluiu da minha obra, que foi quase nada, foi muito bem pago pra ele. Eu paguei pra ele, tem o comprovante e tudo mais, tá aqui, ó. O cara era trapaceiro, mentiroso. E aí descobri que ele era o ex-padrasto do meu ex. Olha só que legal. Cidade pequena. Contém ironia. Eu já tinha pago 1.800 pra ele. O que ele concluiu do serviço que ele fez, eu acho que uns 800 reais tá muito bem pago. Ou seja, ele veio uns prejuízos de uns 1.000 reais com ele. Enfim, gente, é muito detalhe pra eu lembrar e compartilhar aqui com vocês. Mas, resumindo, eu acabei dispensando ele depois de muito trabalho, assim, que ele me deu. Deixar minha casa aberta, chegar pra trabalhar às 5 da tarde, trabalhar 1 hora por dia, coisas assim pra pior que ele fez, deixar coisas muito mal feitas. E acabei dispensando ele, chamei um outro rapaz que aí trouxe uma equipe. Chegaram a finalizar a obra, não me deram tanta dor de cabeça. E falando em finalizar a obra, olhem como que ficou a parte da área externa coberta. Ok, tem coisas pra ser melhoradas, aí tava suja ainda, né, mas eu achei que ficou ok, em comparação ao que tava antes, bem melhor, né. Só pra concluir o assunto dos pedreiros, eles concluíram, mas não com qualidade, né? Acabaram deixando bastante coisa a desejar. Por exemplo, as torneiras ficaram vazando, as luzes ficaram algumas sem funcionar. Mas é isso, né? A gente faz parte e eu sei que eu não posso generalizar todos os pedreiros, né? Enfim. E aí é eu mostrando aonde eu tinha decidido fazer a lavanderia. Que de certa forma vocês já viram mais ou menos até como ela ficou das cenas anteriores, porque ela ficou anexa à área externa coberta. Mas enfim, ela ficou pronta, funcional. Não funcional do jeito que eu queria, por causa dos vazamentos nas torneiras, mas funcional. A ideia era fazer uma lavanderia grande o suficiente para caber pelo menos 2 máquinas de lavar e um tanque. Vocês vão começar a perceber que a partir daí eu comecei a usar um muro para fazer como se fosse a parede dos novos, digamos, cômodos, né, que eu estava fazendo. Caso não tenha ficado claro, a ideia desse vídeo é mostrar a construção de como foi minha lavanderia, minha área externa coberta, o cantinho do
do meu cachorro, do Duque, mostrar e compartilhar como foi a minha experiência em fazer a construção de outros 3 cômodos, se é assim que a gente pode intitular, né? Sendo mulher e morando sozinha. Grande dificuldade, gente. E sem romantizar, né? Essa é a ideia, mostrar a vida real mesmo. Inclusive, essa é a ideia do meu canal. Não mostrar só a rotina do Duque, mas mostrar a minha rotina também com o Duque, sabe? Me acompanha que vem muito mais por aí, hein? Eu esqueci de pedir pra vocês perceberem que o portão barra divisória, como vocês pretenderem chamar, não sei, que com toda certeza esse foi um portão, uma divisória muito improvisada. Eu não sei se vocês perceberam, mas o portão teve que ser aumentado. Vocês perceberam que no início do vídeo aparece um portão bem baixinho e depois, no decorrer do vídeo, começa a aparecer um portão bem mais alto? A gente teve que ir adaptando tudo, porque como o Duque realmente foi crescendo muito rápido, na verdade, eu peguei o Duque em janeiro de 2025. Aquela mudança de tamanho do Duque foi em um ano, porque a gente tá em 2026, hoje é 14 de agosto de 2026, e já faz um tempo que ele tá daquele tamanho. Então, assim, a mudança dele de tamanho foi dentro de um ano, e acho que nem isso. Em questão de meses ele ganhou aquele tamanho. E aí acabou que a gente teve que ir adaptando conforme ele ia crescendo, né? Esse portão, essa divisória. Se não deu pra entender exatamente qual é o portão que eu tô falando, divisória, né? Acho que vai ter algumas outras cenas ali mais pra frente que vai dar pra ver certinho qual que é, porque eu mostro tava e como ele foi evoluindo, né? Mas enfim, gente, essa é a parte da lavanderia, né? Como ela tava ficando. E eu tenho pra falar pra vocês que minha experiência, especialmente com a lavanderia, não foi nada boa, por se tratar de questões elétricas, hidráulicas, enfim. A minha ideia era colocar 2 máquinas de lavar e um tanque. Coube, o tamanho ficou bom e coube. Mas ali, tá vendo quantas tomadas tem ali que eu tô mostrando no vídeo? Porém, as 3 torneiras ficaram com vazamento. Esse é um vídeo antigo, gente, só pra vocês entenderem. Já faz quase um ano, um pouco mais de um ano que eu terminei essa obra, né? Então eu posso falar com propriedade. Desde então, a minha torneira tá vazando, só que eu não tive condições financeiras até o momento pra fazer a reforma. Inclusive, se vocês continuarem me acompanhando, vocês vão ver que a minha ideia é fazer reforma nos próximos dias e eu pretendo trazer pra vocês aqui como vai ser a experiência, né? Mas não ficou uma lavanderia totalmente útil, né? Porque ficou com 3 vazamentos das 3 torneiras, assim, muito ruim, que como consequência deixou meu chão com limo, sabe, aquela coisa nojenta. Confesso pra vocês que agora eu desanimei, então eu não tenho lavado com tanta frequência meu chão, me desanimei mesmo, mas quando eu tentava levar com mais frequência, né, meu chão, ainda assim eu não conseguia tirar limo, sabe, ficava aquela coisa nojenta, suja, sabe, como já faz um tempo que eu terminei essa obra aí, essa construção, e como consequência já tá com essa infiltração, né, com esses vazamentos já tem um tempo, a umidade já tá subindo ali perto, próximo das parte das tomadas, na parte elétrica, tô começando a ficar preocupada, e por si só tomei a infeliz decisão de fazer uma saída só de água pro esgoto, do tanque pro esgoto, né, e daí as máquinas jogam a água dentro do tanque. Não gostei da ideia, como eu vou reformar agora, a minha ideia é fazer 3 saídas de água pro esgoto, né, gente, eu tô sofrendo muito por causa dessa incrível ideia minha, assim, de jogar a água das máquinas direto no tanque. Tirando isso, aí está a lavanderia, já dá pra ter uma noção mais ou menos de como ela tá ficando. Na verdade, ela já está finalizada, só tá bagunçada, né, no final de obra, que é normal ficar. E aí dá pra vocês, viu que acabou de passar ali? Dá pra vocês verem já o portão que eu tanto tava falando, portão barra divisória, né, que eu tanto falei no vídeo, que é desse portão pra lá, no caso onde fica o meu cachorro, né, e desse portão pra cá, no vídeo, fica a lavanderia, como vocês estão vendo, e a lavanderia pra fora disso daí fica a área externa coberta, né. E agora eu vou mostrar pra vocês o cantinho do Duque. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tentei fazer esse vídeo mostrando por etapas. Primeiro, por exemplo, eu mostrei o antes e como foi ficando e como ficou a área externa. Aí entrando na área externa, tem a porta de entrada de casa, mas do lado esquerdo tem a lavanderia, que foi um dos novos cômodos que foram feitos, né. E aí pra frente da lavanderia, ou pra trás, vai depender do ângulo que você estiver vendo no momento do vídeo, tem o canil do Duque, que é o que tô mostrando agora no vídeo, né. Olha o danadinho aí, tudo por causa dele. Tadinho, faz alguns dias que eu levei ele castrar e agora ele tá andando com aqueles cones, tá muito engraçado de ver. E eu confesso que fiquei com bastante dó de ver ele com aquela língua caída pra fora, anestesiado, super gelado, mas dizem que é muito indicado fazer pra saúde do cachorro, vai ter aquelas castração do governo, aqueles ônibus castramóvel, acho que é o nome,
e levei ele. A princípio, por enquanto, tudo certo, né? Mas faz só alguns dias que ele fez a operação. E só pra não perder a cena do vídeo deste momento, reparem no portão. Perceberam o antes e o depois dele? O primeiro portão é aquele pequeno que aparece o Duque pequeno. Depois foi pra aquele de madeira, bem mal acabado. E agora tá nesse de metade sarrafo, metade tábua, mas pelo menos tá melhorzinho, né, no meu ponto de vista. Tá mais pintadinho, né, mais organizadinho. E aqui tinha uma árvore. Eu pensei muito antes, pensei em formas que daria pra ser feito sem precisar tirar, mas não achei nada. Eu precisei fazer pra construir principalmente esse espaço pra comportar aquele grandão que aparece ali no vídeo, mas não foi uma decisão nada fácil. A ideia é replantar depois, né, tá nos meus planos. Ah, vocês viram que aparece a casa dos meus pais ali no vídeo? A distância até a casa dos meus pais é ali. Conseguem perceber como aparece o Duque pequenininho e o Duque grande depois? Gente, a minha obra durou, tipo, 2 meses. Essa diferença de tamanho dele é de 2 meses. O único vídeo que é bem mais recente é aquele primeiro vídeo que aparece ele bem grandão na grama, né? Que é o tamanho maior que ele tá agora. Bom, aí a reforma do cantinho dele começou, né? Cantinho esse que eu chamo carinhosamente de cantinho do Duque. Esse teto aí me deu uma dor de cabeça, gente. Lembra que eu falei que o primeiro pedreiro fez algumas coisas erradas? Além de várias outras coisas que ele fez, mas incluindo coisas erradas. Então, gente, ele pregou tudo errado, porque eu queria, aí ó, tá mostrando, eu queria que ele deixasse espaço pra colocar aquelas telhas transparentes, mas ele não deixou, só foi colocando assim. E eu já tinha falado pra ele que ia querer. A ideia era colocar, por exemplo, 2 ou 3 telhas normais, aí uma transparente, e 2 ou 3 telhas normais e uma transparente. E ele já tinha colocado várias seguidas normais, né? E não era frescura minha, gente, porque eu já tinha combinado com ele, porque eu já tinha comprado as telhas transparentes, então não tinha como não colocar. Além disso, ter colocado as telhas transparentes me ajudou um pouquinho na questão da claridade, porque esse espaço aí que tá mostrando no vídeo é o espaço que faz ligação com o meu quarto. Então, imaginou se fosse tudo telha normal, como ia ficar, já é escuro, mas como ia ficar mais escuro o meu quarto ainda se não tivesse colocado essas telhas transparentes? Enfim, como consequência, depois de muito esforço, consegui fazer com que ele tirasse todas as telhas de novo, mas não consegui chegar ao ponto de fazer com que ele colocasse do jeito que eu queria. Aí teve que entrar a nova equipe que eu já expliquei anteriormente para colocar as telhas do jeito certo. Ele mesmo por si só não fez. Agora sobre a calha. Gente, como a calha é caro, né? No caso da calha, o que eu não sabia é que tinha que chamar um outro profissional para fazer a instalação dessas calhas. Aí chamei o cara, pedi para ele fazer o orçamento certinho, ele fez a medição, veio aqui em casa e fez a medição e tudo mais, instalou a calha, mas ficou bem salgado mesmo o valor, gente. Eu achei, assim, de todas as coisas que foi feita na obra, o mais caro foi a calha, tirando o valor de mão de obra dos pedreiros, né? E assim, gente, tive uma surpresa muito ruim com o calheiro, né, que dizem. Dias depois dele ter vindo aqui em casa e concluído a instalação da minha calha, recebi a notícia de que ele tinha sido morto pela polícia aqui na nossa cidade pequena, né, todo mundo fala, e acabei sabendo logo em seguida do fato ocorrido. E o motivo é pior ainda. Dizem, são boatos, né, não é nada certeza, mas que ele foi morto pela polícia por ter dado fuga, porque ele estava sendo acusado pela enteada de abusar dela durante anos. Então, isso aconteceu ano passado, né, na época que eu tava construindo, e nessa época parece que a menina tinha 19 anos, e ele morreu porque ele deu fuga na polícia e começou a tentar atirar contra os policiais revidaram e acabaram acertando ele. Pelo menos é isso os boatos, né? Mas enfim, gente, eu tenho ciência que esse é um assunto muito polêmico e muito sério. Só comentei rapidamente porque lembrei desse assunto quando comecei a falar sobre as calhas, né? E uma coisa que é importante falar é da ciência sobre quem você coloca lá dentro da sua casa, né? Tipo, dias antes ele tava aqui em casa, literalmente aqui dentro de casa fazendo um orçamento. De repente o cara tá morto, acusado de um negócio tão sério, né? Então, assim, é complicado de qualquer forma. Aí era eu reclamando da fiação que ficou toda exposta, muito feio, e pedindo pros pedreiros, né, dar uma melhorada aí, ver o que conseguia fazer pra amenizar essa exposição dos fios. E tcharam! Foi assim que ficou. Sei que não ficou bonito, mas ficou funcional pra manter o meu pretinho aí dentro, né? Aí no vídeo acaba piorando tudo, né? Porque tá ainda com a bagunça da obra, né? E bagunça do meu cachorro, mas
mas ficou ok até. Adivinhem como nada é perfeito. Essa parte do cantinho do Duque ficou com bastante goteira. Não só ali eu não tava mostrando ali, ó. Na maioria ali é no cantinho do Duque mesmo. E na parte da ligação da calha entre as telhas. E agora nem posso. Aí eu tô mostrando umas ligações também das telhas lá pro lado de fora, que acabou ficando com vazamento aí nessa parte onde que eu tô mostrando, ó. Com um dedo. Então aí entrava bastante água e ó, aí também nesse outro canto entra bastante água e acabava molhando aqui dentro de casa, né? Eu falei que acabava tendo esses problemas, mas na verdade eu ainda tenho esses problemas de goteiras dentro e fora de casa. Enfim, e agora nem posso mais chamar o calheiro, né? Porque não tem mais o rapaz pra chamar. E aí eu já mostrando o começo da reforma, né? Do outro cantinho do Duque. Lembra que eu falei que o cantinho do Duque faz um L? Aí eu corredor atrás da minha casa, conhecido como o cantinho do cocô do Duque. Eu acho isso maravilhoso, porque não fui eu que adestrei, eu que treinei, enfim, ele fazia o cocôzinho dele só, e xixi, né, as necessidades só nesse corredorzinho, e ele faz só no finalzinho do corredor, sabe? Aí fica muito mais fácil de limpar, e você pode andar dentro do cantinho dele aí, nessas outras partes, sem precisar pisar em cocôzinho de cachorro, né, enfim, porque normalmente o cocôzinho dele é sempre nessa parte aí mesmo, do corredor, no caso. E aí, pra tentar deixar ele com bastante ventilação natural, né, eu deixei umas, acho que 4 janelinhas, aí ó, esses quadradinhos abertos, umas janelinhas que ficaram realmente abertas pra ventilação natural dele aqui, pra ajudar na ventilação natural, né, porque ele já tinha esses outros espaços abertos. Porém, alguns tijolos bem embaixo dessas janelinhas ali ficaram soltos, então se você bate ali ou mexe, ele acaba se movendo, quase caindo, assim. Então, ali também tem um acabamento bem mal feito. Esse espaço que eu tô mostrando no vídeo aí, ainda é o corredor de cocôzinho do cantinho do Duque, só que visto de um outro ângulo, né? E como vocês podem ver, foi tudo muito improvisado, essas divisórias dele aí. Essa foi a primeira divisória e essa foi a segunda divisória, né, que a gente usou pra fechar o outro lado do cantinho dele, né? Eu comentei com vocês que tô com a ideia de fazer uma reforma aqui nesses cômodos, que ironicamente falando são cômodos recentes, né? Como eu falei pra vocês, eu fiz ano passado e já vou ter que reformar. E a ideia agora vai ser arrumar esses problemas que ficaram nas 3 torneiras da lavanderia, refazer e deixar bonitinha a saída de água do tanque, fazer outras novas 2 saídas de água para as outras 2 máquinas que eu tenho de lavar roupa, né? Porque hoje as minhas máquinas jogam água dentro do tanque e o tanque joga pro esgoto, né? Digamos assim. Colocar cerâmica no piso da lavanderia e a área externa coberta e finalizar e fazer o acabamento daquela parede da minha lavanderia que tá bem feia, né? Tá no chapisco. E aí sou eu querendo mostrar toda a minha casa pra vocês, que aí no vídeo tava uma bagunça, né? Por ser final de obra, mas toda orgulhosinha. Pra finalizar, acho que esse vídeo não é só sobre uma obra, é sobre fazer o que dá com o que a gente tem. Nem tudo ficou perfeito, na verdade bem longe disso, mas ficou funcional. E acho que a vida é meio isso também, né? A gente vai se adaptando, se ajeitando, melhorando com o tempo. E aos poucos tudo vai tomando forma. E no fim era isso que eu queria. O Duque seguro, seco e confortável. Agora me conta aqui nos comentários, qual foi a última reforma que você fez na sua casa? Eu quero muito ler, de verdade. E se você gosta desse tipo de conteúdo real, assim, sem filtro e sem perfeição, já deixa o seu like e se inscreve no meu canal, porque eu pretendo continuar mostrando tudo por aqui. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!